Olá, pessoal. Aqui professor Adriano Viaro, mais uma vez com Fábio Catani, em mais um episódio do Batcast. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Catani, um episódio diferente desde a primeira temporada. Nosso convidado, apresenta aí para nós, por favor. Então, estamos com Cristiano Zoucas, que tem um podcast, Relatos do Além, e que também, durante muito tempo, teve um podcast que bombou muito, chamado Hangar 18. Então, Cristiano, antes de mais nada, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco no Batcast. Eu gostaria que, primeiro, para que os nossos ouvintes saibam bem quem é Cristiano Zoucas, conta um pouquinho da tua trajetória para nós e de que maneira tu foste parar no Canadá com um jogo lá atrás, que é quase o meu sobrenome, tá? Catan, e eu sou Catani, eu já estou até achando alguma coisa que é uma mensagem do além. Olha aí. Pô, antes de mais nada, obrigado aí por ter me chamado. É sempre um prazer conversar com a sua audiência, né? Tanto você, Catani, quanto o Dr. Viaro. E, cara, aqui Canadá é muito louco, né? Como é que eu vim parar aqui? Eu já estava vendo que a situação no Brasil não estava legal há algum tempo. E ainda bem que eu tive essa visão, né? Há quase 7 anos atrás. E eu falei, olha, talvez seja melhor a gente partir para outra. Eu para minha esposa, né? E ela concordou, a gente juntou um dinheirinho, eu trabalhava na Globo nessa época, no Projac, e ao mesmo tempo que eu já estava com esses planos, houve um corte lá de 50% da minha equipe, né, na Globo, Projac, e infelizmente ou felizmente eu fui mandado embora junto com esse pessoal todo, muita gente mesmo, um chororô, mas eu estava de certa forma feliz porque ali eu iria conseguir o dinheirinho que eu precisava para vir para cá, entendeu? Já estava com isso em plano já há muito tempo, e assim, receber esse FGTS, né, com todos os outros benefícios, foi para mim importantíssimo nesse momento, porque foi o que fez com que a gente conseguisse vir para cá. E aí eu vim para cá com minha esposa, ela veio estudando, eu vim trabalhando, e aí você, no Canadá é assim, você uma vez que consegue um emprego, você vai ficando, entendeu? Vai ficando, e os caras na imigração falam assim, não, já tá aí, aplica logo para o visto permanente, entendeu? E aí você vai ficando, quando você vê, já se passaram aí quase 5 anos que eu tô aqui. E você falou atrás de mim, para quem não tá vendo, tá só ouvindo, tem uma estante com jogos, tem minhas coisas aqui, tem o Cthulhu, tem os ETs aqui, tem as esculturas. E lá em cima tem um jogo que é o Catan, não é Catane, é quase Catane. É quase. É o Catan, que é um jogo ótimo, inclusive, né? E é isso aí. Aqui no Canadá, o Ribas, que é meu amigo, ele já estava aqui, né? Ele ajudou muito, inclusive, porque ele me recebeu na casa dele quando a gente chegou. Que a gente chega aqui sem nada, só com mala, e não tem nenhum endereço, não tem família aqui, né? Então, nesse momento foi importante a presença do Ribas, que ele abriu as portas para a gente lá na casa dele. E aí a gente lá na casa dele mesmo, a gente começou a pensar o que a gente pode fazer agora que eu tô aqui no Canadá, vamos ser vizinho. E aí ele falou, pô, vamos fazer um podcast. E aí eu falei, pô, podcast de quê? Ah, vamos falar do assunto que a gente mais gosta, que é extraterrestre, né? Falar coisas paranormal. Eu falei, mas será que vão ouvir, cara? Eu fiquei meio cético no começo, assim, pô, um assunto desse, não sei se é muito long tail, né? Muito nichado, não sei se vai dar muito certo. Aí eu falei, faz um teste, pergunta para os grupos de ufologia se eles escutariam. E eu fiz uma longa, extensa pesquisa e descobri que não, que ninguém ouviria. Tá falando com você sobre isso. Mas a gente insistiu mesmo assim, porque a gente achou que, mesmo que possa dar errado, a gente teria uma coisa nossa para a gente se divertir, para a gente bater papo. Né? Quase como os papos que a gente tinha lá no Projac, só que dessa vez apertando o botão de record, né? De gravação. E, cara, o resto é história, deu certo, né? Pelo visto, é um nicho que não foi pouco explorado, que acho que carece de gente para falar sobre isso, né? Principalmente para falar sério sobre isso, que é mais importante, né? E, Zoucas, como é que tu lidaste com a interrupção do Hangar 18? Porque eu sei que vocês adquiriram, ao longo desse tempo, muitos fãs, muitos seguidores, né? De repente, tu chega e fala, não tem mais. Acabou. Um podcast com 4 milhões de players.
como é que lidaram com isso? Foi muita gente pedindo, muita gente reclamando? Como é que foi isso? Nossa, eles criaram um grupo chamado Os Órfãos do Hangar 18. Aí tem outro grupo chamado Viúvas do Hangar. Vários grupos assim. Mas é aquela frase que tem no Batman, né? Você morre como herói ou vive tempo suficiente para virar um vilão. Eu gosto dessa frase. E aí, antes de tu continuar, tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar, vou perguntar agora. Por que vocês tinham aquela história no Hangar 18 de não peçam para a gente falar de Varginha, que quando a gente falar de Varginha vai ser o último? Olha, e aí vocês falaram de Varginha e encerraram uma temporada ali mesmo, de fato. Caramba, hein? Viu só? Nada é coincidência. É assim, eu não posso falar, né? Até porque sabe o pessoal aí do governo militar estão me ouvindo. Não, brincadeira, gente. Não tem nada disso. Mas é porque ficam criando teorias da conspiração, falando que eu recebi uma mala de dinheiro para me calarem, né? Mas não foi nada disso. O que aconteceu foi realmente que depois que eu voltei do Brasil, minha vida mudou um pouco aqui, né? No Canadá, eu mudei de bairro, o Ribas mudou de cidade, a gente mudou de emprego, os dois, e o Ribas tem uma filha pequena, né? E que precisa, obviamente, da atenção. E a minha agenda ficou mais complicada e a dele também, né? E aí, então, a gente estava tendo problemas de conseguir ter um horário certo para a gente gravar, né? Às vezes, quando estava bom para ele, às vezes estava muito tarde para mim e vice-versa, né? Então, a gente assim, tava com dificuldade mesmo de gravar e aí a gente pensou, cara, vamos dar um tempo por enquanto, assim, nesse momento não dá para a gente gravar, mas quem sabe no futuro, né? Mas é isso, entendeu? Foi basicamente isso. E aí ele tá com agora um projeto dele, né? Que ele tem lá com um outro amigo que tá com um tempo mais similar com o dele, né? E eu tô fazendo o meu sozinho, porque justamente o meu eu faço quando dá, entendeu? Às vezes eu vou gravar de madrugada, às vezes eu vou gravar de manhã, é quando dá. Então. E as fake news? Porque muita gente veio me dizer que vocês tinham brigado, que vocês não se falavam mais, o pessoal Não, a gente começa a se fala. inventar um monte de coisa, né? Nossa, que isso. Não, eu tô sempre falando com o Ribas e a relação que eu tenho com ele, com a família dele também, né? Com a filhinha, porque a gente viveu, tipo assim, quase que no mesmo prédio. A gente morava assim a uma rua de distância. Então eu tava sempre na casa dele. Eu já conheço o Ribas desde 2009 também, né? Então, tudo fake news. Catani. Bom, então vamos começar já falando de algumas coisas mais significativas. Eu já vou te largar de cara 2 ou 3. Por que Hangar 18? Foo Fighters e Caso Roswell. Opa, esses são só os clássicos, né? Então vamos lá. O Hangar 18 é um filme muito ruim que fizeram nos anos 80, falando sobre esse lugar, uma base que fica lá em Wright-Patterson, né, se não me engano, no Arizona. E é lá que estaria todos os destroços, estaria possivelmente a nave do caso Roswell, né? Não era na área 51, era Wright-Patterson, na base lá do Hangar 18, né? Existiam vários hangares, mas o 18 era só para guardar esse tipo de artefato aí misterioso de outro planeta. E é o que diz, né? O que reza a lenda, né? Se é verdade ou não, a gente não sabe. Mas, de fato, a base tem muitas histórias, e até envolvendo cemitério indígena por debaixo, pessoas dizem que vem espírito nas alas do hospital que tem lá para os militares. Não é só de extraterrestre que vive a lenda de Wright-Patterson, né? Do Hangar 18, mas de tudo que é paranormal. E aí foi legal isso não, porque assim, pô, então se é um lugar, é um hangar para guardar tudo que é de paranormal, perfeito o nome, porque o nosso podcast é para falar sobre isso, né? Basicamente foi essa a ideia, né? Eu já tentei ver o filme e vou te falar bem sinceramente que eu dormi todas as vezes, não consegui chegar até o final. Mas é um filme muito datado, com efeitos especiais baratos, um outro ritmo, né, da época dos anos 80, então não é para mim. Mas o nome é legal, o nome é bacana, né? E ficou marcado, né? Mas não foi a gente que inventou. Que mais? Você falou aí O caso Foo Fighters, conta para a nossa Fighters. Galera, cara. O Foo Fighters, além de ser uma banda incrível, né? Que eu gosto muito. Demais, também. Tem a história das luzes, né? Justamente porque dizem que
os britânicos, né, a RAF, né, a Força Aérea inglesa, quando estava na Segunda Guerra Mundial e precisava atravessar lá o Canal da Mancha, ia para bombardear Berlim, né, enfim, voar para a Europa, do lado oriental, né? Eles vira e mexe diziam que viam umas luzes estranhas no céu e achavam que eram os nazistas. Isso é uma tecnologia nazista que a gente não conhece, mas luzes que passam para lá e para cá e são muito rápidas, né? E aparecem e desaparecem. Às vezes perseguem os caças, né? Os aviões. Não caças que não tinha naquela época, né? Mas os aviões da RAF. E eles ficaram falando, cara, são os nazistas, estão com alguma arma secreta, que estão conseguindo, né, superar a gente em questão de tecnologia. E, ao mesmo tempo, sem saber, os nazistas estavam falando a mesma coisa sobre os ingleses, né? E falou assim, cara, os ingleses estão com uma tecnologia aí muito doida, que os caras estão com umas bolas de luzes que vão para lá e para cá e seguem os aviões nazistas. E que negócio é? Ninguém sabia dizer. Depois, quando teve, né, quando acabou a guerra, que os dois lados sentaram, descobriu-se que essas bolas de luzes eram um mistério para os dois lados, né? E atribuíram o nome de Foo Fighters, né? Se eu não me engano, o nome tem a ver com fogo fato, né? Que é uma coisa que é uma espécie de originalmente são luzes que aparecem em cemitérios, bolas de fogo que aparecem em cemitérios, justamente porque no cemitério tem a decomposição dos corpos, né? Do cadáver, e às vezes se transforma em um gás químico que pega fogo, né? Acaba pegando um pouco de fogo e vira uma luz. As pessoas falam que sim, que o cemitério muitas vezes está cheio de bolas de luzes, fantasmas, e deram o nome de fogo fato. Então o Foo Fighter tem a ver com isso, né? Esse fogo do cemitério, só que agora na altura das nuvens. E fighter justamente porque são caças, né? São aviões e chamam de... Tanto que a guerra entre dois aviões é dogfight, né? E os fighters são isso, basicamente. Só que muito tempo depois, nesse momento, então, não se falava ainda muito bem em OVNIs, abdução. Isso é o comecinho do que eles chamam de a era moderna, né, dos discos voadores. Né? Só em 47, pouquinho tempo depois, com Roswell, que aí foi se criar toda essa simbologia, todo esse mito aí por trás dos extraterrestres, né? E para quem não sabe, obviamente, já respondendo também a sua pergunta, Roswell foi esse caso incrível que aconteceu no Novo México, em que dizem, né? Eu não estava lá, não era vivo ainda nessa época, mas dizem que caiu essa nave, né? Nesse estado do Novo México, na cidade de Roswell, uma espécie de uma fazenda que tinha assim fora da cidade, mais distante da cidade. E um cara, o fazendeiro na época viu aquilo e pegou o material, né? Ele achou que esse material era incrível porque ele apertava o material e quando ele soltava, aquele metal voltava ao formato original dele, né? E aí ele chamou o xerife local, foi toda a polícia lá ver, né? Tiraram fotos e tudo mais. A primeira publicação que teve no jornal no dia seguinte é que caiu uma nave de um disco voador, né? E aí esse jornalzinho, né, local fez um barulho gigantesco, obviamente, porque imagina, caiu um disco voador, então a prova definitiva que existe vida fora da Terra, né? E aí foi parar nos grandes jornais. Mas rapidamente o exército americano percebeu que poderia ser talvez não fosse uma coisa muito inteligente falar que os Estados Unidos estariam em posse de material tão raro, tão exótico, né? Tão futurista, digamos assim. Isso poderia... Era melhor que eles mantessem em segredo, aprendessem com esse material, né? E depois eles conseguissem, a partir daí, fazer uma engenharia reversa e utilizar esse material, essa arma, como algo para a guerra mesmo, né? Até porque era Então, época de Guerra Fria, né? Justamente. Então, Então, o conhecimento seria muito útil para os Estados Unidos, né? com Sabe que certeza. quando tá comentando, parece a trajetória do Superman, né? Caindo algo Verdade. extraterrestre numa fazenda no interior dos Estados Unidos, numa cidade pequena. É verdade, né? Eu não sei nem se o criador do Super-Homem se baseou nessa história. Pode ter se Joe Shuster, inspirado. inclusive ele é daqui, ele morava aqui perto de mim,
Morava na rua onde o Ribas morava, acredita? Joe Shuster. Ele morava na rua de Joe Shuster. Inclusive, como é que é o nome do jornal do Super-Homem? O Planeta Diário, né? O Planeta Diário era um prédio que tinha aqui em Toronto. Eles se basearam nesse prédio clássico, no estilo Art Deco, enfim. Mas parece muito mesmo. E a época da Guerra Fria é esse momento, né, de segredo total, então eles não queriam revelar nada. E depois eles começaram a falar, dá desculpa. Não, gente, desculpa, mas o que aconteceu foi um balão meteorológico que caiu e tal. E, enfim, aí depois cada um virou disse-me-disse, né? Virou um telefone sem fio gigantesco. E você tem hoje gente alegando que tem fotos, tem vídeos, que existe todo tipo de situação. Tem uma enfermeira que diz que foi no local na época do ocorrido e encontrou uma das criaturas, né, quase sem vida, e ela resgatou o extraterrestre, conversou mentalmente, telepaticamente com o extraterrestre, e tem todo um livro baseado nisso, né, e ela diz que é real, né? Eu não, de novo, se tudo aquilo que o pessoal fala é real ou não, eu não sei, mas que o que tem de conteúdo sobre Roswell, eu digo que virou tipo um Senhor dos Anéis, né? Virou toda uma mitologia, vários personagens, vários nomes, enfim, muita coisa envolvida, né, nesse caso. Que é o mais importante da ufologia, né? Porque foi o pontapé da ufologia, entendeu? Tá sem som, Viário. E aí, Zoucas, para a gente encerrar o caso Roswell, qual é a tua opinião a respeito de um cidadão chamado Bob Lazar? Pô, Bob, o grande Robertinho, né? A gente lá no programa, a gente sentia certa intimidade com o Bob para chamar ele de Robertinho. É um cara controverso, né? Porque ele fez algumas alegações muito fortes, né, dentro da ufologia, falando que ele trabalhou na Área 51. Foi o cara, a gente conhece a Área 51, na verdade, por conta dele. Ele foi o cara que trouxe esse nome para nossas vidas, né? Porque até então a Área 51 realmente era só mais de uma das áreas que o Exército tinha para fazer seus exercícios, seus treinamentos, né? E o cara falou, olha, eu trabalho num lugar chamado Área 51 e lá a gente faz engenharia reversa de algumas naves, né? E até para trabalhar lá eu não sei muito. Os caras mantêm um segredo tão alto, um sigilo tão alto que eu não posso nem ver o caminho para minha base. Ele entrava vendado, pra você ter noção, ele estava com um ônibus, todo mundo vendado, para não ter risco deles saberem para onde eles estavam indo. E uma vez lá dentro, ele disse que viu várias naves, não só várias naves de vários formatos diferentes, e várias pessoas trabalhando em pedacinhos da nave, né? Dessa maneira, eles não teriam como ter uma noção do todo. Que acho que o medo dos Estados Unidos, segundo ele, era que a pessoa realmente revelasse isso e tal. Então, o que ele falou foi muito sério, né? Falou que ele conseguiu descobrir que o combustível das naves extraterrestres, que era o tal do material... Como é que é o nome agora? O combustível? Elemento alguma coisa, Elemento né? 115. Elemento Isso. 115. Seria um elemento a mais na tabela periódica. Exatamente, um elemento que na época não existia na tabela periódica, e ele falou, ainda vão descobrir isso futuramente, e de fato aconteceu, cara. Acho que foram os russos que falaram que existia sim esse elemento, deram um outro nome, acho que era Moscou, eu não lembro, porque acho que foi descoberto em Moscou, e aí deram um nome assim, é um nome diferente, mas ele fala que esse elemento era o que era usado nas naves, mas era muito difícil trabalhar com esse elemento, porque no momento que você, tipo, abria ele virava um gás e desaparecia. Então, manter ele em forma sólida era muito difícil. Até é importante para os nossos ouvintes, né, que é importante para os nossos ouvintes que acompanhem o documentário, está no Netflix ainda, eu acho, né? Tá no Netflix. O documentário sobre o Bob Lazar, lá tem a entrevista com ele, as entrevistas de época com ele e as novas com ele também. O cara diz, inclusive, que todo o currículo Lattes, vamos dizer assim, dele foi apagado, né? Onde ele fez a faculdade de engenharia não tem registro dele, onde ele estudou não tem registro, que tudo foi apagado. Ele ficou não sei quantos anos sem abrir a boca, depois voltou a falar de novo, né? Então, eu recomendo para o pessoal que veja esse documentário de Bob Lazar, para quem gosta desse tipo de temática, isso é realmente sensacional. Catani, vamos perguntar para os Zoucas alguma coisa de ufologia brasileira, para depois a gente ir para minha especialidade. paranormais. Vamos lá. Então, José Sarney
noite oficial dos OVNIs? Cara, pô, essa noite foi quando eu nasci, né? 86, faz maio de 86, se não me engano. E foi realmente uma noite assim, importante para a ufologia brasileira, porque foi visto nos radares, né, do Sindacta, várias luzes pelo céu entre São Paulo e Rio de Janeiro, e os pilotos não sabiam o que era, simplesmente não sabiam. E foi logo acionado os aviões, os caças, né, da Força Aérea Brasileira, para irem atrás dessas luzes. E o que os caras, se você escutar todo o áudio da conversa dos pilotos atrás dessas luzes, você vai ver que as luzes dão um banho nos pilotos, né? E quando o cara está querendo ir, a luz já está voltando. De maneira que o cara pensava em fazer um looping, né? Dar uma volta no ar. Essa luz repetia o mesmo caminho que ele fazia. E era impossível se aproximar, né? Impossível. Então, é realmente impactante você ouvir o áudio dos próprios pilotos, na voz deles, falando, olha, eu não sei o que é isso, porque é só luz. E o cara na base, Brasília, falava, ó, pode atirar, você tá liberado. Se ele estiver no seu alvo, você atira. E aí o cara, quando ia atirar, o negócio desaparecia, quase como se estivessem lendo a mente do piloto, né? E é muito impactante porque o rapaz que estava na torre, como é que é o nome? No aeroporto, ele falou que começa a história toda com ele vendo essas luzes quase como se fossem pousar no aeroporto, mas não pousavam, elas chegavam perto e se afastavam. Chegavam perto e se afastavam. Quando ele desligava as luzes do aeroporto, diminuía as luzes do aeroporto, as luzes se aproximavam. Quando ele aumentava as luzes do aeroporto, as luzes se afastavam. Ele percebeu ali uma certa inteligência por trás daquelas luzes. E começou a tentar se comunicar, né? Tipo, vou piscar aqui 3 vezes. E a luz piscava 3 vezes. Então, realmente era uma coisa assim, que tinha uma inteligência por trás. E aí, recentemente, esse controlador, ele falou que... Como é que é o nome dele? São muitos nomes para lembrar, gente. Não vou lembrar agora o nome dele. Mas ele falou que em determinado momento, ele começou, tipo, a jogar um pensamento no ar, tipo, se vocês são extraterrestres, me passe uma mensagem. E diz ele, hoje em dia, isso é uma coisa recente, diz ele que recebeu. Ele nunca contou o conteúdo desse pensamento que ele teve, mas ele acredita muito sério hoje em dia que ele recebeu uma mensagem telepática, olha aí. Então, assim, é muito difícil para mim dizer que não, né? Que é tudo mentira, tudo da cabeça dele, porque não foi uma pessoa. Foram várias pessoas, né? Envolveu militar de alta patente, né? Da Força Aérea Brasileira. O brigadeiro, na época, ele veio à televisão falar que realmente aconteceu aquilo, que eles estavam investigando e, né, que iam fazer uma espécie de um report, né? Para dizer depois o que aconteceu. E, cara, não consta que eles simplesmente não sabem até hoje que tipo de tecnologia é aquela que eles foram submetidos, entendeu? O interessante para nós, né, que nós dois somos professores de história, né, interessante para nós e colocar para os ouvintes a questão de crer ou não crer, se é um fenômeno ufológico ou não, a gente deixa para cada um. Agora, o fato aconteceu, a presidência da República é acionada, o Estado-Maior autoriza a atirar para abater. Isso. E o pessoal da cabine de controle comprova que tudo isso aconteceu naquela noite. Então, volto a dizer, ufologia ou não, beleza, é o que cada um quer acreditar ou não quer acreditar, mas não é algo que parte de um fato todo ele inventado, não. A noite aconteceu, o evento aconteceu, e pessoas do alto escalão são acionadas porque não... E os caças levantam o voo e vão atrás. Então, nós estamos partindo de um fato que é um mistério na história do Brasil até hoje. É isso, né, Zoucas? Com certeza, não, com certeza. Foi a base de São José dos Campos, São Paulo, e o controlador de tráfego aéreo era o Sérgio Mota da Silva, que foi esse que teve, parece, um contato mais próximo, né? E o que aconteceu, você falou uma coisa interessante sobre crer ou não crer. Assim, de fato, no Brasil, eu acho que a incidência ufológica é muito grande, muito também por conta da crença que o brasileiro tem, do fato de a gente está muito acostumado com esse sincretismo, né, de várias religiões. Acho que todo brasileiro conhece alguém que é espírita, o outro é da Umbanda, mas os avós são católicos, né?
São várias igrejas diferentes, e eu também fui criado nesse meio, sei como é que é, então acho que tem um pouco do fator do brasileiro já ter como é que eu posso falar? Uma facilidade para crer nas coisas. Isso não significa que é tudo da cabeça das pessoas. De fato, existe alguma coisa estranha e paranormal nisso. Mas acaba que o que não é paranormal acaba virando também. Justamente porque as pessoas veem tudo com esse prisma, com um olhar já meio religioso. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Você tem, por exemplo, um caso interessante que aconteceu num lugar chamado Maciço do Baturité, que acho que fica na Paraíba. Deixa eu ler aqui. Que acontece o seguinte, teve o que eles chamam de uma aparição mariana, né? No Ceará, fica no Ceará. E teve uma aparição mariana um tempo atrás, né, nos anos 90, que foi até o Fantástico lá, né, e juntou geralmente várias senhorinhas foram lá para rezar, porque estavam vendo Maria no céu. A Virgem Maria estava aparecendo para todo mundo que estava indo lá. E olha que incrível, né? Para essas senhoras, era uma coisa da religião delas. Ao mesmo tempo, os ufólogos foram atraídos para lá. E o que eles descrevem é um fenômeno ufológico, né? Em questão de luz, né? do formato do objeto, tudo era um OVNI que eles estavam vendo. Então, depende muito, principalmente ufologia, depende muito do olhar da pessoa que está vendo, né? Da pessoa que está experienciando aquilo. Isso é muito interessante, fala muito sobre acho que a ufologia é mais sobre o ser humano do que o próprio extraterrestre, entendeu? Catani. Então, agora vamos dar uma viradinha de disco, de repente depois a gente volta, porque agora vamos falar do teu novo podcast, que é o Relatos do Além. Então, agora, fenômenos paranormais e o que mais? E tudo, né? Tudo. A gente fala de Saci Pererê a disco voador, que eu falo. A gente fala de tudo porque eu acho que o além é tudo que está, como você falou, aquém, né? É tudo que está depois daqui, né? E tudo que a gente não consegue alcançar. Eu acredito muito seriamente, não que tenha nenhuma prova, mas que existe alguma coisa além desse plano físico, dessa dimensão, porque quando você começa a analisar todos os casos, quando você começa a ouvir as pessoas falando, você começa a perceber certas semelhanças de detalhes, sabe? Tipo assim, vou dar um exemplo. Muita gente fala que às vezes está dormindo e acorda de madrugada e vê um ser, uma figura preta, feita de sombra, no quarto, olhando para ela, e geralmente tem um chapéu preto. Mas por que o chapéu preto? Da onde veio esse elemento, o chapéu preto? Por que todas as pessoas veem o mesmo ser com o mesmo chapéu? Né? A mesma coisa com os extraterrestres. Principalmente nos anos 60, 70, que teve essa explosão de casos ufológicos, você vê assim detalhes, mas muito, muito mínimos. Tipo assim, eu vi uma criatura assim assado com um olho grande, não sei o quê. Ele trazia um emblema na camisa, um desenho, um broche que era um triângulo com um círculo. Aí você volta na literatura, você começa a ler, buscar coisas semelhantes, você vai ver que nos anos 50 tem uma senhora lá no, sei lá, no interior do Acre que viu a mesma criatura com o mesmo símbolo. E você pensa, como é que pode essas duas pessoas separadas por tantos anos, né, de distância, então locais totalmente diferentes, numa época sem internet, como é que elas descobriram, falaram o mesmo detalhe, né? Isso para mim que é o que mais me impressiona, assim. Então, eu tenho certeza absoluta que existe algo além, né? Essas semelhanças não podem ser gratuitas, assim. Eu acredito que tenha. E tem esse cara, um grande estudioso, que é o Jacques Vallée, que eu sempre gosto de citar ele, porque ele foi o primeiro a criar hipóteses em cima disso. Não são teorias, ele nunca concluiu nada, ele nunca falou que é aquilo, ele só fez novas perguntas, né? E deu possibilidade de respostas. Então, ele fala que realmente talvez exista alguma coisa além da gente, que todas essas criaturas, tanto o Saci Pererê quanto o Disco Voador, vêm, né? Elas vêm daí, talvez. E ele cita até uma lenda celta que fala de um lugar chamado Magônia,
E até tem um livro que ele fala Passaporte para a Amazônia, que é o Amazônia seria esse lugar onde estão todas as criaturas folclóricas, mitológicas, né? E tudo que que o ser humano vê desde os primórdios, né? Porque é uma coisa que você percebe que existe desde a época que os homens eram os homens da caverna, das pinturas rupestres, sabe? Você começa a analisar algumas coincidências, né? E aí se faz a pergunta, será que os deuses eram astronautas? Eric von Däniken. É, Zocas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que me chama a atenção e que foi isso que fez eu me tornar um ouvinte teu, é que tu faz parte daquele time que não incentiva qualquer tipo de conspiração e qualquer tipo de coisa que apareceu uma luz no céu, isso aí foi um disco voador, apareceu tal coisa. Então, está dentro daquele time que leva a coisa com seriedade, que vai atrás de uma mínima possibilidade. Mas, por outro lado, está cheio de qualquer tipo de ufólogo e qualquer tipo de ressonância de casos de paranormalidade. Te pergunto, esse tipo de coisa prejudica de alguma forma o trabalho de quem se dedica realmente a isso? nossa, boa pergunta. Tem uma frase famosa na ufologia que é assim, nem tudo que brilha no céu é OVNI, nem tudo que brilha no céu é disco voador, né? E eu gosto muito dessa frase porque, apesar de simples, é bem isso, sabe? A gente, hoje, principalmente hoje em dia, né, com tanta tecnologia, com drones, né, altamente sofisticados, não tripulados, com esses jatos stealth, né, tem o B-52, né, tem vários tipos de aeronaves que são totalmente futuristas assim, para o nosso olhar, até mesmo hoje em dia, que a gente e também a gente não está acostumado, que é muito fácil a gente se confundir, né, e olhar para o céu e falar, cara, o que é aquilo ali? Será que é um disco voador? E, e a gente vive realmente numa era muito forte de fake news, né, para tudo, inclusive na ufologia. Então a gente tem, eu digo que existem dois grupos, né, dois tipos, os que sabem que é mentira e usam isso de qualquer forma para benefício próprio, para conseguir like, conseguir engajamento nas redes sociais, enfim, né, para ter algum tipo de destaque nesse sentido, fazem sabendo que é mentira, e tem aqueles que espalham sem saber que é mentira, porque eles não sabem, eles justamente não têm uma cultura, uma biblioteca visual muito grande para conseguir olhar um vídeo e falar, pô, isso aqui é apenas um inseto, um vagalume voando, né? Isso de criar essa cultura visual, isso demora muito tempo. Você precisa ver muitos vídeos, precisa ver muitas fotos, passar muito tempo olhando para esse tipo de coisa, de imagem, para conseguir separar o joio do trigo, né? O que é fake e o que é verdadeiro. É, ainda assim, ainda assim, tem alguns vídeos que chegam para mim que eu fico assim, cara, não sei explicar isso. Não sei explicar. É difícil. Mesmo que o cara entenda tudo de vídeo, o cara trabalhe com imagem, ainda assim ele pode ser enganado, né? Hoje em dia a gente vive na época, principalmente o pessoal que trabalha com 3D, tem gente que cria muita coisa muito hiperrealista. Você não consegue diferenciar o que é a realidade e o que é do 3D mais, né? É por isso que eu gosto tanto das imagens antigas, histórias antigas. Eu estava falando agora há pouco tempo dos anos 60, 70, com as fotos, com a câmera analógica. Isso, de certa forma, você não tem. Para fraudar aquilo é um pouco mais difícil, entendeu? Então, tudo que a gente tem daquela época, eu considero muito mais autêntico do que a gente tem hoje em dia, né? Infelizmente. E também tem um efeito que acontece muito na ufologia, que é o que eu chamo de xerox em cima da xerox, né? Quando você recebe uma imagem, uma foto na internet, e você passa isso adiante, ele gera uma cópia daquela foto. E ele não é igual à foto original. Ele perde resolução, ele ganha ruído, então ele já não é a mesma foto. Quando você passa isso para um amigo, o amigo passa para outro amigo e vai passando, fica exatamente como se pegar um documento e tirar xerox em cima da xerox, que no final vai ser um borrão, sabe? Então, você vê, eu recebo muitos vídeos hoje em dia que uma qualidade horrível. E é impossível distinguir se é real ou não, porque não tem como, é justamente como eu falei. Então, sim, a gente vive num momento aí que é bom você ter. A gente tem câmeras de celular, qualquer pessoa no mundo tem como registrar um OVNI, não diria todo mundo, mas a grande maioria, mas ainda assim, ao mesmo tempo, é difícil distinguir. A gente lá no hangar brincava muito com isso, falando que
No dia que a gente tiver uma foto clara de um disco voador voando no céu, a gente vai achar que é 3D, sabe? Não, isso é impossível, impossível. Que a gente já está tão acostumado com imagens ruins que a gente vai olhar uma foto verdadeira e falar, não, isso é alguém que criou, no, sabe, no 3D e tá aí. É difícil. Zoukas, trabalhando já há bastante tempo com isso e sendo um estudioso, tu já experienciaste algo do além? Já, algumas vezes. E é até por isso que é difícil para mim, por mais cético que eu goste de ser, eu tento ver as coisas com ceticismo, ainda assim é muito difícil para mim dizer que não existe, porque eu vi coisas que eu não posso falar que... Eu não estava... Eu não, como é que eu posso falar? Eu estava dentro das minhas faculdades mentais, entendeu? Não estava drogado ou alcoolizado, nada do tipo. Eu tinha 5 ou 6 anos de idade na época, e nos anos 90, meus avós tinham casa num lugar perto de Cabo Frio, quem conhece o Rio de Janeiro, mais ou menos ali a região dos lagos, e num lugar, uma cidadezinha chamada Unamar. E lá em Unamar, nos anos 90, era muito tranquilo, né? Era um bairrozinho, assim, com pouca gente, entendeu? E meus pais, meus avós estavam dentro de casa e eu estava com a minha tia, que era um pouco mais velha que eu, brincando lá de fora da casa na praia, que era de frente para a praia. E em determinado momento, eu e ela vimos essa luz saindo da água e vindo na nossa direção. E veio voando, voando e passou por cima da gente. A imagem que eu tenho, por mais que eu seja era muito criança na época, eu lembro da imagem clara daquele objeto com várias luzes coloridas. Eu não lembro em vídeo, digamos assim, eu não lembro animado, eu lembro da imagem estática. Talvez porque eu era muito criança, mas eu lembro, essa imagem ficou grudada na minha mente. E a gente saiu de lá correndo, foi falar com meus pais, né, que a gente estava vendo o disco voador, e obviamente ninguém acreditou, até porque eram 2 crianças, né? A minha tia, apesar de ser mais velha, também não foi levada muito a sério. E, tá bom, legal, disco voador, agora vai tomar banho para dormir, alguma coisa assim. E passou, o tempo passou, aquela imagem ficou na minha cabeça. E depois, com o advento da internet, com o YouTube, eu já gostava de ler sobre isso, eu gostava de estudar sobre isso. Eu procurei, um dia assim, procurei vídeo de OVNI e esbarrei, cara, no vídeo que alguém fez, algum cidadão fez, da BR-101, numa outra cidade, que era em Casimiro de Abreu, o mesmo objeto que eu vi, na mesma época que eu vi. Eu não posso dizer que foi exatamente o objeto, mas pela proximidade de época, de local, né? Da BR-101 para onde eu estava, ali em Namar, é coisa assim de, tipo, minutos, sabe? Principalmente para um disco voador, né? Para um disco voador é tipo segundos. Mas aquilo ali me encantou muito. Falei assim, cara, foi isso aqui que eu vi quando eu era criança. E parou a BR-101. Tipo, você vê no vídeo que as pessoas param, saíram do caminhão, dos carros e começaram a fotografar quem podia fotografar, quem tinha câmera na época, né? E esse cara filmou esse objeto. E, cara, em 91 não tinha drone como a gente tem hoje. Tinha drone militar, mas era outra coisa. O que um drone militar ia fazer no interior do Rio de Janeiro, né, em 91? Eu tenho para mim que foi real aquilo que eu vi. Não pode dizer que foi outra coisa, apesar da minha idade. E a comprovação veio nesse vídeo. E, além disso tudo, Casimiro de Abreu também tem várias outras histórias. E, assim, depois disso, já mais velho, já aconteceram também outras coisas, situações, digamos assim, paranormais, né? De ver coisas, ouvir vozes, e depois eu vou perguntar quem era, e não tinha ninguém, sabe? Aqui mesmo, no meu apartamento, eu já vi parece uma pessoa entrando, e quando eu fui olhar, eu achei que fosse minha esposa, mas não tinha ninguém, né? Então, é lógico que, assim, a mente humana, a gente prega peças muito fácil, né? A gente vê um vulto, vê uma coisa com o canto dos olhos e já pode atribuir a um fantasma. Mas, da maneira como eu vi, eu não posso dizer que foi só um vulto no canto do olho. Foi muito forte, entendeu? De ver detalhes mesmo. Então, como é que eu posso explicar isso, né? Sim, eu tenho uma dúvida. Tu é um cara, como é que eu posso colocar isso? Tu é um cara que lida bem com a possibilidade de ver ou tu é um cara que ainda tem medo? Alguma coisa ainda te deixa com medo?
Medo sempre, né? Eu acho que o medo que me move é querer estudar, inclusive, né? Para ver se eu tenho um pouco menos de medo, né? E dizem que todo mundo diz isso, tem até uma frase que fala, né? Que a gente tem de tudo que a gente gosta e se interessa, a gente também tem um pouco de medo. E eu acho que isso fala muito sobre mim, assim. Talvez eu entendendo isso, eu perca o medo, né? Mas tanto com ufologia quanto fantasmas, digamos assim. E é, eu ainda tenho muito medo, e quando eu era criança eu tinha mais medo ainda. A minha mãe, que sempre gostou de estudar sobre Allan Kardec, espiritismo, ela sempre falava para mim, você possivelmente tem algum tipo de mediunidade, porque todo médium, no começo, sente medo do que está vendo, né? E talvez, eu nunca segui por esse caminho, né? Eu nunca resolvi praticar minha mediunidade ou explorar ela, justamente porque eu sempre tive medo do que eu posso acabar encontrando, né? Teve até uma certa situação quando eu tinha 13 ou 14 anos de idade, que eu estava no meu quarto, deitado, eu estava às 3 da manhã. Nessa época a gente tinha um cachorrinho pequeno, um Yorkshire, que vivia dormindo no meu pé. E uma determinada noite dessas, eu eu olhei, eu estava dormindo, me movi, e sabe quando você está entre o sono e você acorda de madrugada para se mexer um pouquinho para um lado para o outro? Eu abri um pouco o olho, e quando eu abri um pouco meu olho, eu vi a minha calça, que estava pendurada em cima da cadeira. Minha mãe às vezes botava minha calça do colégio em cima da cadeira para eu acordar e me vestir. Ela estava balançando, a perna da calça balançava. E eu abri o olho, logicamente, eu arregalei os olhos, fiquei, que é isso? Né? E eu, com a minha cabeça de 13, 14 anos, eu tentei na hora racionalizar. Eu falei, não, isso aqui deve ser o vento que veio de fora, né? Mas a minha janela estava fechada. E a minha porta do quarto também estava fechada. Eu falei, não, peraí, vamos lá, respira fundo. Deve ter sido meu cachorro. E meu cachorro apagado no meu pé. Não pode ter sido ele. Eu teria visto, né, ele passando. Falei, aí eu Tipo a cadelinha do Catania, agora A apagada no Cleópatra colo aqui. dele. E aí eu fiquei assim, meu Deus, que é isso? Aí começou aquele medo, né? Aquela sensação de não estar sozinho, né? No mesmo ambiente. Eu peguei, obviamente, levantei, peguei meu travesseiro e fui correndo pro quarto dos meus pais. Eu falei, mãe, pai, tem um fantasma no meu quarto. Aí meu pai, muito cético, ficou, pelo amor de Deus, Cristiano, vai dormir. Aí eu falei, não, pai, é sério, tem um fantasma lá. Aí meu pai ficou brincando, aí o Gasparzinho, aí, cuidado. E minha mãe, né, minha mãe tentou acalmar os ânimos. O nome do meu pai é Giovanni. Ela falava assim, para, Giovanni, o garoto tá nervoso, não sei o quê. Eu, pai, para, vou dormir aqui com vocês. Ele, não, dorme lá no quarto, pelo amor de Deus, Gasparzinho, manda ele embora, que ele vai embora. E eu insistindo, não, pai, por favor, eu preciso dormir aqui no quarto, é sério, eu vi a calça se mexendo. E daqui a pouco meu pai falou assim, escutou? Escutou? Aí minha mãe, para, Giovanni, o garoto tá assustado e você ainda, deixando mais assustado ainda. Aí ele, tá bom, dorme aí, deita aqui entre a gente. Eu deitei lá entre eles e dormi, consegui dormir numa boa. No dia seguinte, meu pai foi pro trabalho dele, minha mãe foi pro trabalho dela, eu fui pro colégio, tudo certo, ninguém falou sobre o que aconteceu na noite anterior. Volto para casa e minha mãe me liga. E aí, tudo bem? Já almoçou? Aquele papo normal, né? E ela falou assim, e ontem aquela situação que você passou? Eu falei, pô, esquisito, né? Ela, pois é, eu não queria te falar nada não, mas é que, lembra quando seu pai falou assim, escutou? Eu também escutei. Alguém fazendo assim, shh. E aí eu não quis falar nada para você não se assustar. Mas eu e seu pai escutamos alguém mandando a gente ficar quieto. E por isso que naquele momento ele entendeu a mensagem e realmente ele aceitou você ficar lá no quarto e tal. Aí o que que eu posso falar sobre isso, entendeu? Tipo, não foi só eu vendo a calça balançando, teve toda uma experiência dos meus pais também. E meu pai, que é super cético, ter escutado alguém fazendo shh, né? É muito estranho. É muito estranho. E a gente até hoje não sabe o que aconteceu. Sabe que especialmente em momentos assim que eu tô mais tenso, várias vezes, em duas casas diferentes, quando eu abri a porta da casa, o rádio começava a tocar. O Olha rádio, aí. o rádio ligava sozinho. Sempre em momentos de uma maior carga emocional. Esquisito, né? Não sei se a física explica, não sei se a metafísica explica, mas está aí mais um relato.
Engraçado você falar isso, teve um rapaz que me contou uma história uma vez, que ele falou que ele desde criança tem ataque epilético. E ele fala que ele acredita que pessoas como ele, isso segundo ele, tem uma carga energética muito alta, uma energia muito forte, por isso que o corpo não dá conta e acaba tendo esses ataques epiléticos. E ele falava que vira e mexe o rádio ligava sozinho, que as coisas, os aparelhos eletrodomésticos ligavam sozinho, televisão do nada ligava quando ele estava perto. E justamente em momentos que ele estava próximo a ter mais um desses ataques. E você falou isso, me lembrou essa história dele, né? Coincidência. Não, e com pessoas junto comigo. Olha aí. Não era uma coisa, não. Há testemunhos. Às vezes queriam enviar uma mensagem para você, né? Através do rádio, quem sabe. Existe uma coisa chamada transcomunicação instrumental, que alguns estudiosos falam que eles escutam vozes do além através dos aparelhos eletrônicos, né? Eles fazem uma espécie de circuito fechado de TV, onde liga a câmera VHS apontada para a televisão e a televisão mostrando o que a câmera está vendo. Então eles criam uma espécie de um túnel, tipo quando você bota um espelho na frente do espelho, né? Você vê aquele túnel de luz e eles falam que eles começam a gravar aquilo. Depois, quando eles vão voltar a fita, às vezes entre um frame e outro você vê uma imagem que lembra o rosto de alguém. Mas tem algumas imagens que são incríveis, que dizem assim, é perfeito. Não tem como dizer que é uma pareidolia, mas é literalmente um rosto de alguém, sabe? É bem interessante. Talvez esses caras aí queiram falar alguma coisa com você e você não percebeu. Catani, quanto nós temos de tempo ainda? Olha, para estourar tudo, mais 12 minutos. 12 minutos. Ocas, eu não posso deixar de perguntar para ti sobre Estados Unidos, Congresso americano, Marinha americana, Forças Armadas, últimas declarações, enfim, falas no Congresso a respeito de documentos ufológicos e tudo isso que tem movimentado o Congresso americano sobre esse tema. O que tu pensa a respeito? O que tem para dizer para nós? Cara, isso aí tá dando o que falar, né? O pessoal principalmente da Marinha, né? Os pilotos da Marinha, eles estão vendo muitas coisas no céu durante os exercícios que eles fazem em cima do mar, principalmente. Acreditava-se que quem tinha a maior incidência de avistamento seria o pessoal da aeronáutica, mas incrivelmente é a Marinha, porque cada vez parece mais que esses objetos, essas luzes, elas vêm do mar, né? E os caras falam, cara, não é brincadeira, a gente está vendo objetos muito à frente da nossa tecnologia. E você imagina, os Estados Unidos é o que detém até hoje, né, o maior poderio bélico, né, um dos maiores, tirando junto com a China e com a Rússia, né? Ele está ali, né, no top. E os caras falando, cara, é uma tecnologia muito à frente da gente. Se fosse uma coisa da China, a gente saberia, sabe? Existe até hoje informantes, espionagem, por mais que a gente não fale muito, não é muito falado, existe toda uma pesquisa em cima da tecnologia que a China e a Rússia têm hoje em dia. Os caras sabem muito bem do que eles com quem eles estão rivalizando. Mas essas luzes, eles falam, cara, os caras fazem, tipo, de 0 a Mach 15 em, tipo, 2 segundos, sabe? Isso aí mataria qualquer piloto. Os caras fazem uma curva de 90 graus, assim, sem parar a velocidade, sem frear, né? Sem uma curva. É, tipo, uma coisa de louco. Como é que explica isso? Qual é a graduação Mach para romper a barreira do som? Eu acho que um Mach seria 1.234 quilômetros. Então, Mach 15 seria multiplicar por 1.234. Né? É muita coisa. Muitos quilômetros por hora. Posso até ver para você aqui, se você aguentar. Mach 15 em quilômetros. Vamos ver o que o Google fala para a gente. 17.890 quilômetros por hora. Nossa. 17 mil. Eu acho que assim, dizem que o próprio Cara, isso ia avião... dar uma multa alta, viu? Ia. Isso ia dar uma multa alta. Acho que o extraterrestre ia perder a carteira nessa. Não, com certeza, com certeza. Não, acho que se bobear, o Pardal nem ia pegar a foto, né? Era só um rastro.
Mas dizem que o próprio caça americano mais robusto não aguentaria essa velocidade. Ele mesmo se como é que é a palavra agora? Desintegraria. Desintegraria, isso mesmo. Ele se destruiria só pela força, né, contrária. Então você imagina que qualquer ser humano viraria uma pasta, né? E o Congresso americano trouxe isso como pauta ultimamente, né? Então, eles começaram a falar sobre isso, tá ainda se debatendo, né? Eles falam realmente que existem alguns tipos de avistamentos que foram feitos que não são possíveis, não são passíveis de explicação, e é isso aí que os ufólogos estão querendo botar pressão para o pessoal revelar mais detalhes, né? Mas os caras são muito ruins de jogo, eles não revelam, eles não liberam fotos, eles não liberam vídeos, então fica uma coisa assim mais misteriosa ainda, né? Mas tá muito claro que existe algum fenômeno aéreo não identificado, né? Que chamam agora, ninguém chama mais de UFO, né? Chamam de UAP, né? Que até o nome é justamente esse, fenômenos aéreos não identificados, porque eles abrangem tudo. Eles não sabem nem se é um fenômeno meteorológico, eles não sabem se é uma coisa daqui da Terra, se é de fora, se é da Rússia, da China, ninguém sabe nada. Então é muita especulação por enquanto. A gente não bateram o martelo em nada, mas cada vez mais fica assim demonstrado que existe alguma coisa que dá um banho na gente em termos de tecnologia e muito possivelmente não é aqui da Terra, porque mesmo a China, mesmo a Rússia não teria esse tipo de equipamento. Então, quem é que tem, né? Quem é que tem? Fica essa dúvida aí. Catani. Então, ainda mais alguma situação brasileira que tu lembre, queira contar para nós? Cara, o Brasil é um celeiro de casos ufológicos ótimos. Hoje em dia um pouco menos, né? E tem diminuído. Eu penso muito que é justamente por a tecnologia de câmeras, celulares, ser muito comum hoje em dia, talvez por isso eles sabendo disso, eles não estão mais se mostrando como mostravam nos anos 60, 70 e 80, né? E até nos anos 90 tiveram algumas coisas muito boas, mas o pouco que existe parece de alguma forma que eles conseguem controlar todo o ambiente ao redor. Nesse lugar, por exemplo, na Serra da Beleza, que fica no interior do Rio, que é um lugar que todo mundo que vai diz que vê alguma coisa lá, que vê luzes inexplicáveis sobrevoando de um morro para outro, às vezes entram entre as árvores, desaparecem. Mas todo mundo que se aproxima muito do fenômeno fala, cara, não leva a câmera. Se você quiser ver, não filma, porque de alguma maneira parece que eles sabem que estão sendo filmados e eles não aparecem. E todas as histórias mais incríveis são contadas assim, sem câmera, sem registro, só na conversa mesmo. Tem até uma situação na própria Serra da Beleza, que eu tenho um ufólogo famoso que é o Arthur Sérgio Neto, conta que certa vez um amigo dele pegou a câmera para tirar a foto de um OVNI que ele viu de noite, uma luz muito forte. No momento que ele sacou a câmera pifou, simplesmente parou de funcionar, queimou. E aí ele falou: o que aconteceu, né? Foi levar para nas semanas seguintes, ele levou num técnico, e o cara falou: olha, o que aconteceu aqui é inexplicável, um tipo de radiação muito forte. Queimou completamente a câmera, o sensor da câmera, e é impossível consertar. É lata de lixo, não tem como, não tem o que fazer. E aí, de novo, qual é a possibilidade de uma câmera simplesmente queimar no bolso de uma pessoa, assim, do nada, né? Então, parece muito que existe algum tipo de controle por parte dessa inteligência que faz com que eles te controlem como e quando eles aparecem, né? Não é a gente que controla nada, eles têm total controle até do pensamento da gente. Em certos momentos, tem certas histórias que parece que o cara fala assim, cara, eu tava com uma câmera na mão, mas eu não pensei em tirar foto. Na hora não passou na minha cabeça tirar foto, eu tava ali para isso. Eu estava ali para estudar o fenômeno, eu estava com a câmera na mão, mas alguma coisa em mim fez eu não tirar. E aí se fala nessa possibilidade. Será que eles também controlam nossa mente a esse ponto de modificar o que a gente vai fazer ou o que vai deixar de fazer? Né? É um fenômeno muito interessante. Eu acho que carece de pesquisa e carece de gente olhando isso com um olhar mais científico mesmo, sabe? Porque quando você começar a estudar, você vai perceber isso que eu estou falando, dessas pequenas, as sutilezas nos detalhes
que fazem você acreditar que, cara, alguma coisa existe. Eu não sei o que é, mas existe. Viário, encaminha a última pergunta, então, meu querido. Tu tá sem som, Viário. Tá. Última pergunta, Perdão Zocas. pelo amadorismo do Viário, Zocas. Nada, Por que favor, isso. olha que coisa séria. Nós estamos tendo cada vez mais uma aproximação das religiões espíritas e espiritualistas com a ufologia. Cada vez mais, inclusive, congressos juntos, reuniões juntos, e isso acabou gerando tudo isso que a gente conhece hoje de ufologia mística, ou ufologia espiritual, espiritualista e tudo mais. Tu entende isso como um movimento genuíno, como um movimento justo, ou um movimento que está se afastando da ufologia e indo mais para o lado da espiritualidade? É um pouco perigoso, né? Eu entendo, é genuíno, porque acho que tudo que não tem explicação, nós, como seres humanos, já colocamos assim, é uma coisa mais poderosa que a gente, deve saber mais coisas que a gente, se bobear, sabe responder aquelas questões essenciais, primordiais, né? O que somos, de onde vimos, né? Para onde nós iremos. É uma coisa que todo mundo quer saber a resposta para isso. E por isso que a galera coloca na caixinha da religião. O pessoal já pensou, esses caras já devem estar mais próximos de Deus do que eu tô, com certeza, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo isso como um movimento perigoso, né, cara? Porque quando você põe como religião, você não precisa mais de provas, né? Porque ele simplesmente é. E você para de fazer essas perguntas, né? Você para de ver pelo lado científico da coisa, querer, tipo, tentar trazer isso à luz da ciência e tudo mais. Cara, isso aí ele é do jeito que é, né? Ele é assim e tá tudo bem. Eu acho um pouco perigoso, porque primeiro a gente não sabe as intenções deles, né? A gente não sabe por que eles estão fazendo isso. Tem muita especulação, mas ninguém entende exatamente o motivo, né? O próprio Jacques Vallée acredita que seja para criar uma, como é que ele fala? Uma coisa cósmica, no sentido de que nós não estamos sozinhos, uma consciência cósmica. Aí o que ele acha é que essas criaturas, esses seres, estão aqui só justamente para fazer a gente acreditar que existe algo além. E só isso. Como eles aparecem, por que aparecem, da maneira, isso não importa. É só essa mensagem que eles querem passar. E dentro da religião, infelizmente, existe muito charlatanismo, né? E existe muita gente que quer levar isso a um proveito próprio, né? De querer tirar alguma coisa com isso, algum benefício, né? Então, existe hoje muita gente enganando, criando coisas em cima que não tem prova nenhuma, não tem embasamento nenhum, né? Os seres reptilianos de Plutão, coisa do tipo, que, cara, não tem nada falando sobre isso, não existe, dentro da ufologia não tem casos com provas, né, as mínimas evidências possíveis sobre reptilianos, sabe, arcturianos, aí criam seres. Tem gente que olha para uma luz no céu e fala que dali é a nave XYP, não sei o quê. Como é que o cara chega nesse ponto, né? Isso tudo um momento mundial que a gente está inserido, né? Dessas bolhas que são criadas e fazem as pessoas cada vez mais criarem é natural, acho que, do ser humano, né? Querer criar, encontrar respostas, ao mesmo tempo ele adiciona um pouquinho da cultura dele e vai criando esse caldeirão de coisas loucas, né? E o mais impressionante é que a gente vive uma era em que se estuda este além, enquanto outros ainda falam da Terra plana. Pois é. Vivemos tempos bem confusos, bem confusos. É muito confuso. E às vezes o cara da Terra plana, ele vai falar que entende extraterrestre, que entra em contato. Tem a moça no YouTube que recebe espíritos de extraterrestres e tal. Eu ia te falar isso aí, a doutora, hein? Doutora, formada em medicina, que recebe reptilianos e tudo mais. É muito difícil. Bom, nós chegamos ao final de um episódio que teria muito mais coisa para falar e vamos, de repente, futuramente chamar os Zoucas de novo. Eu tive uma satisfação pessoal de que passei madrugadas ouvindo os Zoucas no Hangar 18 e há pouco tempo, se os Zoucas lembrar, eu, pelo direct do Instagram, falei, cara, aumenta a frequência do Relatos do Além, porque a gente está sentindo realmente aí muita falta. Eu sou o professor Adriano Viário e junto com o Fábio Catani,
conduzir mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau!